Olá, Bianca. Vamos à nossa aula de ciências de hoje. Página 171, reprodução das aves. Então, nós vimos estudando sobre as aves, sobre a questão das penas serem impermeáveis, né? Agora, como que elas se reproduzem? Como é que a família das aves aumenta? Como você sabe, as aves são ovíparas. Elas são desenvolvidas dentro de ovos, né? Antes de ter seus filhotes, a maioria das aves constrói os seus ninhos. Cada espécie de ave constrói o ninho sempre da mesma forma e quase sempre utilizando sempre os mesmos materiais que estão disponíveis no ambiente. O ninho do João de Barro é construído pelo casal e ele é facilmente identificado quando nós encontramos um. Por quê? Ele é uma casinha feita de barro, né? Ele tem sempre o mesmo formato e é utilizado palha e barro para a sua construção. Esse aqui é um ninho de outra espécie de ave, onde é utilizado galhos, folhas secas e até pelos de animais. Aqui no centro, a ave utiliza pelos, pelo de cavalo, de vaca e outros animais. Os ovos são colocados em um ninho pela fêmea. O tempo em que o filhote permanece dentro do ovo antes de nascer é chamado de período de incubação. Após o nascimento, os filhotes são alimentados pelos pais e só abandonam o ninho quando estão prontos para voar. Aqui os filhotes de aves no ninho e aqui a mamãe ou o papai alimentando os filhotinhos. Os ninhos, as aves, elas utilizam uma técnica que elas já nascem com essa técnica, né? É uma habilidade que as aves têm. Então, elas constroem os ninhos com uma grande perfeição. Esses ninhos podem ficar no chão, podem ficar suspensos em árvores ou flutuando na água, mas sempre são construídos com recursos do ambiente. Então, nós encontramos ninhos feitos com galhos, com gravetos, com cipós, com casca de árvores, com folhas, com raízes secas, né? Musgos, terra, entre outros materiais. No entanto, existem aves que não constroem ninhos e colocam seus ovos diretamente sobre o solo ou em tronco de árvores. O que é habilidade? É a capacidade, o talento de executar alguma tarefa. E a técnica é saber usar os recursos que tem disponível para construir algo ou para realizar algo. Você sabia que os pinguins são aves aquáticas que não voam? O pinguim imperador vive na Antártida e não faz ninho. O macho é quem cuida do único ovo, mantendo-o todo o tempo sob os pés para fornecer o calor necessário durante o período de incubação. Olha só que interessante. A mãe bota um único ovo e depois o transfere para o macho. Em seguida, a fêmea sai para buscar alimento. Essa busca pode durar mais de um mês. Quem fica cuidando do ovo é o pai, ou seja, ele é quem realiza a incubação. O pai nunca abandona o ovo. Para andar, ele prende o ovo entre os pés e o carrega para onde for. Vocês sabiam disso? Às vezes, a época da procriação ocorre no inverno. Então, os pinguins ficam todos juntos e usam o calor dos seus corpos para esquentarem um ao outro. Ao retornar, a mãe fornece alimento ao seu filhote recém-nascido. Olhem que cena linda. Muito legal, né? Na página 173, nós temos a seção mão na massa. Isso aqui vai ser tarefa de casa. Vocês vão treinar suas habilidades manuais e sua criatividade. Como? Vocês vão recolher materiais e recursos disponíveis em casa para construir um ninho. Tá? Material. Pode ser materiais diversos como palha, capim, gravetos e argila. Ou vocês podem até mesmo usar a criatividade e empregar materiais diferentes, como barbante, linha, recortes de papel.
Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os tipos de ninho, escolher um deles e construir esse ninho usando a sua criatividade. Daí vocês vão apresentar para os colegas e comentar qual ave utiliza esse tipo de ninho. Aqui nós temos alguns exemplos de ninho. Esse aqui é o ninho da pomba asa branca. Ela constrói o ninho utilizando gravetos. Mede cerca de 34 centímetros de comprimento. Esse aqui é o pássaro tecelão. Ele constrói um ninho que fica pendurado nos galhos das árvores. Mede cerca de 20 centímetros de comprimento. A coruja buraqueira constrói um ninho escavando o solo. Mede de cerca de 21 a 25 centímetros. O ninho do beija-flor, construído com painas, musgos e líquens. Então, tarefinha de casa, vocês vão construir um ninho. Agora, na página 174, características dos mamíferos. Os mamíferos são vertebrados que têm o corpo revestido de pelos. Eles fornecem proteção contra cortes, queimaduras solares e, quando em grande quantidade, mantêm o corpo aquecido. Apresentam glândulas mamárias que produzem leite. Essa característica é que dá nome ao grupo, mamíferos, porque eles mamam. Assim como as aves, os mamíferos mantêm a sua temperatura corporal constante. Os mamíferos absorvem o gás oxigênio do ar através dos pulmões. Os seres humanos também estão no grupo dos animais mamíferos. Vejam alguns exemplos desse grupo. Então, nós temos o leão, que mede cerca de 1,8 a 2 metros e 100 centímetros de comprimento. O panda vermelho mede cerca de 58 centímetros de comprimento. O panda, que mede de 1,2 a 1,9 centímetros de comprimento. O gibão mede cerca de 46 a 58 centímetros de comprimento. O bicho preguiça, de 42 a 80 centímetros. E o tigre, que pode atingir mais de 2 metros de comprimento. Assim como os seus cabelos caem e nascem outros cabelos novos, a pelagem dos outros animais também passa por esse processo. Por isso, até que algumas aves utilizam o pelo de animais para construir parte dos seus ninhos, né? Porque há essa troca, né? Caem-se alguns pelos para nascer outros no lugar. Em algumas espécies, essas mudanças costumam ocorrer de tempos em tempos, tanto para garantir um revestimento novo mais eficiente no inverno, como para criar uma cobertura mais fina e curta no verão. Dependendo da época do ano, os pelos também podem mudar de cor. A cor da pelagem também pode ajudar o animal a camuflar-se no ambiente. Por exemplo, a raposa do Ártico, ela vive em regiões próximas ao Polo Norte. Quando é inverno e com muita neve, seu pelo fica branco. Quando chega o verão e a neve derrete, seu pelo fica cinzento. Ela mede cerca de 71 a 110 centímetros de comprimento. Agora, na página 175, nós vamos fazer algumas atividades. Observe as imagens, leia as legendas. E responda as questões. O lobo cinzento tem hábitos diurnos e se alimenta de animais menores do que ele. Mede cerca de 110 a 200 centímetros de comprimento. A corça tem hábitos diurnos e se alimenta de folhas, de brotos e casca de árvores. Mede cerca de 95 a 130 centímetros de altura. De acordo com seus hábitos alimentares, como são classificados os animais que aparecem nessas imagens? O lobo cinzento, ele é o quê? Carnívoro. E a corça? Herbívora. Explique de que maneira a pelagem de cada um desses animais serve como estratégia de sobrevivência. Tanto o lobo cinzento quanto a corça apresentam pelagem com cor semelhante à da vegetação ao seu redor. Ao se disfarçar entre a vegetação, é mais fácil para o lobo surpreender suas presas.
A corça se beneficia também da camuflagem, protegendo-se do ataque de predadores. Número 2. Baleias e golfinhos são mamíferos aquáticos e conseguem passar grande parte do tempo debaixo d'água. Quando sobem à superfície, eles liberam o gás carbônico do organismo. Esse gás sai de seus pulmões por orifícios com tanta força que movimenta a água ao redor, formando uma espécie de chafariz. Em seguida, o ar da atmosfera entra nos pulmões dos animais que submergem novamente. Aqui nós vemos as orcas liberando o gás carbônico dos pulmões. Esses animais pertencem ao mesmo grupo dos golfinhos. De acordo com o que você estudou, responda por que as baleias e os golfinhos não absorvem o gás oxigênio da água como fazem os peixes. Os peixes utilizam as brânquias para retirar o oxigênio da água. Já as baleias e os golfinhos têm pulmões e eles precisam absorver o gás oxigênio da atmosfera. Essa é a diferença.